Deixa eu te contar a história do começo. Eu sei que talvez, quem sabe, com certeza, eu seja uma pessoa super prolixa, assumidamente prolixa, e eu demore um pouco para chegar no ponto final, mas pela amizade eu peço que você fique aí, porque é importante para mim não só deixar aqui guardado nesse vídeo o começo disso tudo, mas também conversar com você, dividir com você como que realmente foi o início dessa história. E o início ela começa nos meses de verão. Nós já estamos no outono, mas durante o verão eu dividi com vocês aqui no canal que eu e o Egel pretendíamos trabalhar um pouco mais pra gente juntar uma grana, porque a gente quer passar as férias de fim de ano no Brasil. E aí o verão aqui é a época que você vai se jogar pra conseguir essa grana, porque é quando surgem mais trabalhos. E foi isso que a gente fez, a gente não tirou férias esse verão, e metemos, como a gente diz lá no Pará, metemos peito, metemos peito a trabalhar, fomos trabalhar. E aí, gente, eu tava assim numa onda muito frenética de trabalho, que eu cheguei a mencionar aqui no canal, que eu tava cansada, assim, eu tava muito exausta. Eu trabalhei o mês de junho inteiro, assim, praticamente de domingo a domingo. A cozinha que eu trabalho, ela não abre no sábado e no domingo, só que aí eu peguei turnos em outra cozinha que abria sábado e domingo. Então eu ficava na minha cozinha de segunda a sexta e eu ia pra outra no final de semana. Então eu trabalhava o mês inteiro, sabe? E isso me fez ficar muito cansada, muito cansada. E aí quando chegou julho, eu falei, o verão tá quase acabando, né? Porque só tem mais um mês, que é o agosto, então eu vou correr pra juntar uma grana. E trabalhei, eu ia de bicicleta, voltava de bicicleta, às vezes chegava do meu trabalho, da minha cozinha, 3, 4 horas da tarde, eu ainda ia pra piscina, ainda ia nadar, assim, eu tava numa correria muito grande que eu não sentia que o meu corpo parava, assim, às vezes eu ia dormir, porque ainda tinha os vídeos aqui, né, que eu tava colocando vídeo, 3 vídeos por semana, e editando, e gravando, e respondendo comentários, e ficando aqui, né, sempre nas redes sociais, então chegou uma hora que eu senti que eu não tava tendo tempo nem assim pra, meio que pra dormir, sabe? Tipo, eu ia dormir tarde porque eu tava editando o vídeo, eu acordava cedo pra ir trabalhar, já chegava, já ia ver o feedback do vídeo, conversar com vocês, responder alguns comentários, ou gravar vídeo novo, e tudo isso paralelo a uma rotina muito frenética de trabalho. Chegou uma hora que eu senti o meu corpo nessa correria assim frenética, eu não tava me sentindo cansada não, eu me senti muito cheia de energia, principalmente o mês de julho. Eu senti assim que eu tava lá em cima, na energia. Só que eu tive um pico muito alto de energia, eu senti isso no meu corpo, assim, eu tive um pico muito alto, e quando eu cheguei aqui, já no fim de julho, eu tava assim muito exausta. E aí meio que a minha energia ela foi fazendo isso aqui, sabe? Eu fui sentindo essa sensação de cansaço e de exaustão. Eu dormia e quando eu acordava eu continuava me sentindo muito cansada. E o meu sono tava um sono muito pesado, assim. Quando eu dormia, o Egel às vezes estava conversando comigo e eu simplesmente, pufa, eu apagava. Eu não via o fim da conversa. Quando a gente deitava, normalmente a gente bate um papo antes, conversa umas coisas. E aí depois eu até falo pra ele, eu vou virar pro meu lado pra eu esperar o sono. Normalmente eu durmo assim, eu deito pro meu lado e falo, vou esperar o sono. E aí eu fico ali assim uns minutinhos e o sono vai chegando, eu durmo. Então eu não tinha mais nem essa minha rotina. Eu simplesmente tava ali conversando com ele e quando eu via era ele me cobrindo ou ele me perguntando assim, tu tá dormindo? Só que eu já tava dormindo há muito tempo. Então eu percebi que o meu corpo estava muito exausto. E eu comecei a sentir uma dor na minha perna, tenho dificuldade problema com direita e esquerda. Tava sentindo uma dor nessa perna, então é a esquerda, nessa perna esquerda aqui, que acho que com a câmera vai dar a sensação que é a direita, né, mas é a esquerda. Comecei a sentir uma dor nessa perna, começou no pé, aqui é o meu pé, eu comecei a sentir essa dor aqui, ó. Aí depois foi subindo pra perna, e subindo mais e ficando atrás da coxa e subindo e chegou até aqui na nádega. Então toda a minha perna começou a doer. Aí eu falei, nossa, e doía quando eu sentava, doía quando eu levantava, doía quando eu deitava, assim, toda posição que eu ficava doía. Aí eu falei, nossa, o que é essa dor? Aí me veio a cabeça.
é o excesso de peso, né? Porque eu estou muito acima do peso. Plus essa correria sem fim. Você carregar tanto peso assim todo o tempo, né? Talvez seja isso. Andar de bicicleta e ficar em pé, cozinha você não senta, né? E aí eu não tirava folga. Julho eu trabalhei os 30 dias de julho inteiro, todos os dias. Então quando chegou em agosto eu tava assim, eu tava exausta. Aí eu pedi uma pausa da cozinha que eu trabalho, pedi uns dias de folga, peguei, né? Já que eu tinha trabalhado tantas horas, eu tinha como pegar essas folgas. E aí eu fiquei em casa. E essa dor aumentou, gente. Essa dor aumentou, essa dor aumentou. E aí era uma dor assim meio diferente, não era uma dor mais dolorida. Ela era uma dor que queimava, parecia que eu tinha me queimado com óleo quente. E essa dor ela foi se concentrando mais aqui na região do meu bumbum, na região da minha nádega, só de um lado. E eu não sentia que era na nádega em si, mas dentro, sabe? Que era lá dentro. Aí eu falei, eu vou ao médico. Só que paralelo a isso, eu também comecei a me sentir muito sonolenta. E aí eu pensei, né? Esse sono é por conta de não estar dormindo todo esse tempo, né? Dormindo bem. Eu sempre dormi 8, 10 horas às vezes por noite. E agora eu tava dormindo 4, 5 horas, 3 horas, sabe? Então eu pensei, todo esse sono é cansaço, né? É estafa. Eu cheguei a pensar isso, é exaustão mesmo. E essa dor é o meu corpo falando, para, você tá trabalhando demais. Eu pensei. Aí eu falei, eu vou ao médico, vou ao médico, vou ao médico, vou ao médico. E aí eu comecei a sentir uma sensação de fabricar, eu fabricava, nascia uma água na minha boca, só que uma água quente. E essa água quente não era como a saliva, porque a saliva ela tem que meio que uma liga. Eu sentia que a minha boca enchia de água e eu não conseguia engolir essa saliva, essa água, porque eu sentia ela meio quente, meio salgada, e era uma sensação assim de que era uma coisa metálica, assim, no fim, sabe? Aí eu começava a cuspir. E aí gerava mais, criava mais, eu cuspia, gerava mais. Aí eu falei, nossa, atacou meu fígado, porque eu tenho problemas de fígado. E o meu fígado tá reagindo a isso. Eu comecei a pensar isso. Não tô me alimentando bem, que apesar de estar acima do peso, as pessoas, né, pensam que, sei lá, você dorme tomando Coca-Cola e acorda comendo pizza. E eu, apesar de ser uma pessoa acima do peso, eu me alimento bem. Me alimento muito saudável, por sinal. E aí eu comecei a pensar o que era esse gosto. Eu falei, não, deve ser alguma coisa no estômago. E aí o Egel do nada falou assim, Will, você não tá grávida? E eu, não. E nisso, minha menstruação tinha atrasado. Eu tinha menstruado dia 20 de junho e eu tinha passado por julho. Minha menstruação não chegou. Só que assim, eu não me preocupei, porque devido à mudança, eu acho que eu vou falar disso em outro vídeo porque é muito longo. Mudanças de remédios, eu tenho uma doença que pra eu tentar engravidar, eu passei por muitos processos na mudança de medicação, não em relação a mim, mas em relação à doença, porque eu precisava tomar o remédio apropriado para então poder engravidar. Porque o remédio que eu tomava, eu não podia engravidar porque ia gerar consequências na criança. Era isso que os médicos me falavam. Me falam, né? E aí, para eu fazer essa mudança, eu precisava passar por vários processos, vários exames. Eu passei por muita mudança em relação a isso. Só que eu não dividia aqui no canal, eu não falava pra vocês. Às vezes lá no Instagram alguém falava, Will, que aí, neném e tal, a gente falava, tô tentando. Então assim, o fato de não engravidar não era nada em relação ao meu corpo em si, nem ao Egel, mas ao fato de ter uma doença com medicação. Era essa medicação que tava meio que sendo bloqueio, né? Porque eu tenho essa medicação já há alguns anos, é uma história muito longa, que eu não vou tentar... Quer dizer, eu vou tentar não entrar muito nela aqui. E aí, essa medicação também, ela fazia com que a minha menstruação, ela fizesse isso, assim, ela oscilava. Tinha mês que eu menstruava, essa mudança, que eu trocava, né, de medicação. No último ano, eu tô com tanto assunto que eu não tô sabendo qual colocar na ordem, mas eu vou conseguir. Fica aí pela amizade, tá? Que eu vou conseguir.
Em 2020, eu já tinha um tempo já de diagnosticada, e aí os médicos falaram, olha, se você quiser ter filho, você não tem nenhum problema, o seu corpo tá tudo bem, seu marido tá tudo bem, porque a gente já tinha feito exame sobre isso. Tem muitos anos que a gente vem falando de ter filho e tentando, e faz exame, faz isso, faz aquilo. E aí no final a gente descobriu que o problema não era nem no corpo, nem de um, nem de outro, mas a medicação em si, ela era meio que um muro que você teria que fazer uma escada pra pular, entendeu? Ou então uma portinha pra você passar. E aí em 2020 o médico falou assim, olha, se você quiser engravidar, você tem que falar pra gente, porque a gente vai mudar a sua medicação para uma medicação que você pode engravidar, porque a que você tá tomando hoje, ela causa isso, isso, caso você engravide. E aí eu falei, olha, eu vou pensar, e aí quando eu me decidir, eu venho aqui. Só que mudar de medicação pra mim sempre foi uma tortura, porque eu demorei muitos anos para eu conseguir uma medicação que me fizesse ficar viva sem eu sofrer tanto, sabe? Porque é uma história tão longa, tem muito efeito colateral, são medicações muito fortes. Um dos efeitos é o sobrepeso. As pessoas pensam, né, que eu tô acima do peso apenas porque eu como mal, porque eu não me exercito, porque eu não me mexo, mas infelizmente é consequência de medicação também, né, porque também não vou dizer que eu sou uma fitness, né, mas as medicações também são assim 80% desse sobrepeso, sabe? E aí, quando me falavam assim, você tem que mudar de medicação, pra mim era que meio, era aterrorizante, porque eu já tinha passado por medicações que eu acordava e ia dormir vomitando, por medicações que eu desmaiava, por medicações que eu tinha dor em todo o meu corpo, medicações que eu sangrava pelo nariz, medicações que eu ouvia zumbido e às vezes tinha a sensação de ficar surda. Eu passei por medicações que me deram... eu tô assim te mostrando só a pontinha do iceberg. Ai, Senhor. Me deram isso, sabe? Então quando eu pensava em mudar de medicação, eu já começava a ficar com medo de todas as consequências que essas mudanças me trariam. Só que ao mesmo tempo eu também pensava assim, é melhor eu ter isso, mas tô com vontade de chorar. Porque eu sofri muito com essas medicações, até eu encontrar uma que eu me senti mais... não confortável, mas que eu me senti normal, sabe? Apesar de ter muito peso por conta do corticoide, essa que eu tomava agora, eu ficava muito bem, mas tinha muito corticoide. E aí, até eu querer sair dessa zona de conforto, pra mim, assim, era um medo. E aí eu falava, nossa, mas eu tenho que me decidir, porque eu tenho que correr o risco. Eu passei por... Em 2019, eu passei por 5 mudanças de medicações. Então, assim, e as mudanças são longas, você tem que tomar 1 mês, às vezes 3 meses, aí você imagina você ficar 3 meses com tontura, desmaiando. Gente, é horrível. Vamos para a parte que já passou e interessa agora. Em 2020, eu criei coragem, e quando eu voltei do Brasil, eu falei pro médico, eu vou arriscar mudar de medicação e vou tentar engravidar, porque para você parar com essa medicação, você também vai ter que esperar, né, todo o teu corpo se desfazer daquele 1 ano, 2 anos de medicação para você então tá apta, né, para receber um bebê. Então eu tinha que avisar com muita antecedência para os médicos, eu tinha que ter um preparo muito grande para isso, sabe? E aí eu falei com a equipe que cuida de mim e eles falaram, você tá segura? E a terapia me ajudou muito também a tomar essa decisão, minha família, o Hegel, tudo. Então assim, foi um momento que eu disse, é agora, eu tô pronta, eu vou passar pelo que vier pra tentar engravidar. E aí quando foi em dezembro de 2020, eu caí no gelo, eu já tinha mudado a medicação, passei sim por uns perrengues, bem perrengue. E paralelo a isso, eu caí no gelo e eu lesionei o meu tornozelo e o meu joelho. O meu tornozelo eu fiquei bem assim até que dentro do normal, mas o joelho eu manquei, eu senti dor. Até hoje eu sinto dor, na verdade, mas eu manquei por 1 ano. Eu fiquei mancando por um ano inteiro, e fiquei usando aqueles
muleta? Acho que é muleta, né? Apoiadores para você caminhar. Acho que é muleta mesmo o nome. Por mais ou menos uns 6 meses. Sem caminhar totalmente, eu fiquei na cama, dentro de casa, só indo do sofá pra cama, uns 3 meses. Assim. Então, foi um período muito difícil. E aí os médicos entraram de novo e falaram, olha, você mudou de medicação, você tá tendo alguns efeitos colaterais, como meu cabelo caiu, minha pele ficou ressecada, eu ganhei ainda mais quilos. E eu lembro que os meus dentes, assim, a coloração é estranho. Eles falam que não, mas eu senti não só a coloração dos meus dentes mudando, mas como eu sentia dor aqui em toda a minha arcada. Ah, muita coisa. E aí eu aguentei firme, porque se você não aguentar, eles falam, se você não quer mudar, quer voltar pra que você tava, você... Só que aqui eu tava, eu não podia engravidar. Eu falei, não, eu vou aguentar, eu vou insistir. Se for efeito colateral muito forte, aí eles mudam pra uma segunda alternativa, e aí você vai virando assim, meio que uma cobaia da medicação, até você encontrar uma que realmente se adapte ao seu corpo. E aí quando eu caí, eles vieram e falaram, olha, Wilke, agora eu indico que você não tente engravidar, porque você já está com sobrepeso e você está sem o apoio de uma perna. Uma barriga, ela vai pesar muito. E aí, como é que você vai ficar? E aí eu fiquei assim, E assim, a lesão do meu joelho, ela foi muito séria. Eu fui para fisioterapia, eles cogitaram a hipótese de cirurgia. Aí minha família falou assim, não vai, tenta não ir para cirurgia, porque se você ir para cirurgia, a recuperação é ainda mais pior, né? Assim, é mais longa. E às vezes quando você vai para uma cirurgia, a sua perna nunca mais é a mesma. Então tenta sarar o que for possível, como fisioterapia, medicação, tratamento, mas não corre para cirurgia, não pega a cirurgia como primeira opção. E graças a Deus, hoje eu tô andando bem. De vez em quando eu sinto sim umas dores, se eu caminhar muito minha perna dói. Só que quando eu recebi, né, isso dos médicos, assim, pra eu esperar, foi meio que um balde de água fria, sabe? Eu falei, será que é um sinal para que isso não aconteça? Será que é um sinal para que eu não tente engravidar, sabe? Porque a gente tinha pensado em tudo, assim, tanto eu quanto o Egger, a gente pensou tanto in vitro, quanto adoção, quanto realmente simplesmente descartar, sabe, a ideia de ter e deixar pra lá, mas dentro do meu coração eu sempre senti assim, não desiste. Às vezes as pessoas falavam pra mim, Wilke, não desiste. Eu sentia no meu coração que de alguma forma, eu ia ter o meu filho, sabe? Fosse adotado, fosse in vitro, fosse natural, mas eu sentia, assim, de alguma forma, uma certeza no meu coração de que ia acontecer. E aí, quando aconteceu isso em 2020, eu me senti, assim, desestimulada. Eu falei, será que tudo isso é só, assim, a vontade, né? Porque quando você quer muito, acaba que você não para ouvir, né? Nem a voz de Deus, às vezes, você consegue ouvir, você quer ouvir só a sua vontade. E aí eu parei, eu falei, Senhor, me dá um sinal, assim, se for pra eu descartar isso, que tu me dê um sinal, que tu me mostre. Eu comecei a orar. E aí eu dividi com a minha família, as minhas amigas, há muitos anos, toda a minha família vem orando comigo sobre isso, as minhas amigas. E aí alguém me falou assim, no momento em que você começar a sentir paz, a sua preparação, ela não vai ser com essa medicação, não vai ser com o médico, não vai ser com nada. A sua preparação, ela vai ter que ser aqui dentro. Começa a pedir paz, começa a sentir paz. E aí eu comecei a orar, sabe, assim, a minha oração, ela mudou a partir dessa conversa. Ah, eu vou chorar demais aqui. A minha oração, ela mudou, assim, a partir dessa conversa. Eu comecei a orar assim, Senhor, eu não vou pedir mais. Só me conforta. Se não for para ser, que o Senhor não me deixe mais sofrer. Eu não quero mais sofrer essa ausência. Tira de mim a dor da ausência. Me dê o conforto. Porque assim, eu já falei em outros vídeos aqui, né? A vida, ela tem muitas coisas, assim. Você não é só a vontade de ser mãe. Você também continua sendo filha.
você continua sendo esposa, você continua sendo irmã, você continua sendo uma profissional da área que você escolheu, você continua sendo um ser humano no mundo. E eu digo isso graças a Deus, eu tenho uma vida que eu gosto de estar dentro dessa vida, sabe? Então eu falava assim, eu não quero me sentir ingrata olhando para uma ausência e esquecendo todas as outras coisas boas que eu tenho, sabe? E aí eu comecei a orar pedindo isso, assim, conforto, me conforte, me ensine a aceitar. E eu parei assim de pedir mesmo, me dê um filho, Senhor, me dê um filho, me dê um filho. Eu só pedi assim, me conforte, me conforte, me conforte. E aí quando eu fiquei bem da minha perna, já em 2021, a gente começou a planejar que não iríamos para o Brasil, mas que a gente ia agora, né, em 2022, ir para o Brasil. E aí a gente veio trabalhando, veio focando em outras coisas. Eu meio que fui esquecendo disso, sabe? Tentava não falar mais nesse assunto, não abrir. Eu não tenho, se vocês olharem, eu não tenho muitos vídeos aqui no canal. Acho que eu tenho um vídeo que eu falo porque eu não sou mãe. E esse vídeo ele é bem antigo. Se brincar, esse vídeo deve ter uns 2 anos já. Vou deixar ele na descrição do canal pra vocês. Do canal não, desse vídeo. E aí eu toquei a vida, sabe? Eu fui viver as coisas sem sofrer. Foi isso que aconteceu, assim. Essa sensação de sofrimento, ela foi saindo de mim. E quando foi esse ano de 2022, eu falei, vou pro Brasil. Tanto que eu fiz planos assim, eu vou pro Brasil, vou passar 3 meses lá, eu não vou tirar férias, porque eu quero economizar pra tirar essas férias longas e tal. E aí chegou o dia já aqui em maio, junho de 2022. De lá pra cá, eu lembro que esse ano teve um fato muito curioso. No Dia dos Namorados desse ano, dia 22, não, de 2022, é em fevereiro, Dia dos Namorados aqui. Eu não sei se eu tenho esse clipe, mas eu vou procurar. Eu não sei se eu tenho mais, porque quando eu abria meu computador eu via, aí eu sofria. Aí eu acho que eu deletei. O Egel me deu uma correntinha, que eu sempre tive essa correntinha aqui de coraçãozinho, que ele me deu quando a gente se conheceu, quando a gente começou a namorar. E eu sempre falava assim, esse coração ele representa a vida pra mim, né? O coração pulsando e tal, é a vida, né, dentro da gente. Então eu sempre que eu via corações, eu via muitos corações em tudo que era lugar, e eu pensava assim, é uma vida, uma vida, uma vida. E de um tempo pra cá, eu comecei a pensar que o coração poderia ser um filho, que fosse uma vida que eu fosse gerar. Eu já dividi várias vezes aqui no canal que eu via muitos corações. E aí no momento que eu comecei a orar pedindo a paz, né, de 2020 para 2021, eu parei de ver corações. E aí eu falei assim, talvez esse seja o conforto, porque toda vez que eu via o coração, eu via em pedra, eu via em nuvem, em flor, no chão, na gota d'água, às vezes uma espuminha de sabão no banheiro. Eu via coração em tudo que era coisa. E eu ficava assim, é o meu filho, é a vida, é o meu filho. Eu acho que eu nunca falei no canal a simbologia de coração pra mim. Uma simbologia que eu criei dentro de mim. E aí quando eu comecei a orar pedindo a paz, né, que eu não sofresse mais, eu parei de ver coração. Eu não via mais. E aí eu falei assim, talvez, na minha cabeça, né, fontes, minha imaginação, eu pensei, talvez esse seja um sinal de que não é pra ser, eu não tô vendo mais coração. E aí, quando chegamos agora, né, nesse ano de 2022, no Dia dos Namorados, eu não lembro o que eu dei pro Egel. Ai, soluço. Mas ele me deu uma correntinha, que eu vou procurar essa correntinha. Eu guardei ela. Que essa correntinha é um coraçãozinho assim de brilhantes. E aí dentro tem uma mamãe, tem uma mulher segurando um bebezinho assim, bem assim de lado. Assim mesmo, olhando assim pro bebê. Dentro desse coraçãozinho. Aí quando eu abri, que eu achei assim, eu recebi a paz, não tô vendo o coração, eu já esqueci e tal, esqueci, né? Tá tudo bem, tô aceitando que não vai ser, não é pra ser.
Aí lá vem o Egel com esse presente. Quando eu abri o presente, que eu vi o coração com a mulher segurando o bebê, eu debulhei no choro. Eu chorei tanto, 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 tanto. E eu falei, Egel, por que você me deu esse coração com essa mulher segurando esse bebê? Aí ele falou assim, não, eu não vi que dentro tinha uma mulher. Eu vi só que era um coração porque tu gosta de coração. E a mulher da loja me indicou. Eu falei, me dá uma coisa de coração. Aí eu fui e peguei. Aí ele queria colocar no meu pescoço. Eu falei, eu não vou colocar porque isso vai me fazer sofrer. Todas as vezes que eu olhar pra isso aqui, isso vai ser uma ausência, assim. Como que eu tô segurando um bebezinho aqui se eu não tenho filho, sabe? E aí ele falou, ah, mas tu pode ir na loja e trocar. Eu falei, não, eu não vou trocar, eu vou guardar. Eu só não prometo que eu vou usar, eu vou guardar. Tá bem guardado, tá tão guardado que eu queria te mostrar nesse vídeo e eu não sei onde tá. Eu vou procurar. Eu te mostro em outros. E aí eu guardei essa correntinha e eu esqueci de novo, assim. Fui tocar a vida. Isso foi em fevereiro. Aí veio março, abril desse ano. Março, abril, maio, junho, julho. Trabalhei aí a história toda que eu já te contei. Correria, dor na perna. Quando foi em agosto, na primeira semana de agosto, eu não melhorei dessa dor na perna. Eu tava ainda com mais dor e eu já não conseguia andar. E aí o Egel falou, olha, você tá sendo muito teimosa, vamos ao médico, e a tua menstruação não tá chegando, faz um teste de gravidez pra ver se você tá grávida. E eu com medo, sabe, eu falei assim, eu não quero fazer teste porque eu já fiz muitos testes e todos dão negativos, eu sofro muito, eu choro muito, eu não quero mais fazer teste. Você que é tentante, né, que tem esperado um filho aí há muito tempo, você sabe o quanto é frustrante quando você olha num teste que dá negativo. O quanto a sua menstruação atrasa, tipo, 3 dias, e aí você fica cheio de expectativa, aí depois aquela menstruação forte vem e você fica parecendo que não tá sangrando só ali embaixo, parece que tá sangrando teu coração, parece que tiraram uma coisa de você. É muito frustrante, gente. Então acaba que no fim você fica com um bloqueio, assim, eu não quero mais testar, eu sei que eu não tô, né? Você nem sabe, mas você diz isso, não vai acontecer. E aí eu só tinha um teste de gravidez aqui, e o Egel testa, e eu falei, não vou testar porque eu não tô, quem faz a minha menstruação ficar oscilando assim, é essa medicação, essa dor é do trabalho, que eu tô trabalhando demais, essa sensação de água com metálico, água com gosto metálico na boca, deve ser alguma coisa no meu fígado. Eu fiquei procurando coisas sem ir ao médico. E aí o Egel, não, você vai ao médico. Eu teimando pra não ir ao médico, gente. E aí, depois de muito relutar, era tipo assim, eu ia ao médico amanhã, o Egel marcou o médico pra mim, que eu não queria ir ao médico. Vai dizer, mas rapaz, passando mal, morrendo, não queria ir ao médico, merece uns petelecos na cara, né? E aí era tipo, eu ia ao médico amanhã e o Egel disse assim, olha, se você quiser, você tem que fazer esse teste de gravidez hoje. Porque se amanhã você ir ao médico e tá grávida, né? O médico vai te passar antibiótico, vai te passar algumas coisas e de repente você não pode tomar. É bom você saber se tá grávida ou não. E aí era à noite, eu fiquei assim, ai, eu não quero testar porque vai dar negativo. Na hora de dormir, eu vou dormir muito mal. Amanhã eu tenho que trabalhar. Acabava comigo, gente, fazer testes e dar negativo me deixava muito mal. Muito, muito, muito mal. Era assim, era ir lá no fundo do poço e ficar lá por um tempo, sabe? Então eu evitava isso ao máximo que eu pudesse, que eu podia. E eu falei, olha, eu vou dormir, eu não vou fazer teste hoje porque eu não quero dormir mal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse teste amanhã de manhã, antes de ir ao médico. Quando foi no outro dia de manhã, eu acordei super cedo, na pontinha do pé, peguei esse teste que eu tinha. Tipo, eu tinha médico umas 8h30, eu acordei acho que umas 6 horas. Fui no banheiro, fiz o teste, botei, né, o xixi, peguei o teste, peguei o xixi. A pessoa não sabe nem como é que ela fez o teste. Eu fiz, gente. Peguei o xixi e coloquei o teste dentro.
E aí eu fiquei lá olhando, sem câmera, sem telefone, sem nada. E eu ouvi o Egel acordar, viu que eu não tava na cama, foi pra porta do banheiro. E eu fechei a porta do banheiro. Gente, eu trouxe uma garrafa de água aqui, porque eu sei que eu ia ficar nervosa, eu já bebi quase tudo. Eu fiz isso aqui, ó. Coloquei assim e eu fiquei olhando. Gente, eu vi assim rápido, subindo. E mais. Eu disse, hã? Mais? Só que eu fiquei, eu não sei o que eu senti, eu fiquei, sei lá o que eu senti, nervosa. Meu corpo meio que saiu de mim por uns 3 segundos e eu fiquei procurando. Eu não sei o que eu senti, não. Eu olhei mais, mas mais é negativo. 2 pontinhos que é positivo. Só que o que eu tenho, eu vou achar uma foto e vou deixar ele aí pra vocês. Porque eu também não me preparei pra fazer o vídeo, não peguei nem o exame pra mostrar pra vocês aqui. Ai... Eu vi o mais e aí eu fiquei assim, esse mais é negativo. E cadê meu telefone pra eu pesquisar na internet, no site do exame? E o Egel na porta, e aí, deu o quê? Deu o quê? E eu nervosa. Aí eu disse, ainda menti, gente. Falei assim, deu o mesmo de sempre. Se fosse o mesmo de sempre, eu já tinha um time de futebol, né? Aí eu falei, eu vou ter certeza, porque eu não sei se... eu não, de tanto teste que eu já fiz na minha vida, eu não sabia se o mais era positivo para gravidez. Eu fiquei confusa, eu fiquei perdida. Eu sempre fiz o mesmo teste, não é aquilo assim, você compra 10 testes, cada vez vai testar um, não sabe mais o que é. Não. Aí eu fiquei, meu Deus, e agora? Aí vim aqui pra sala, peguei meu telefone, fui no YouTube, fui no site desse exame, e aí eu vi que mais era positivo, que você tá grávida. Ai, gente, eu fiquei, meu Deus, eu tô grávida. Aí já pensei, será que... Você pensa 1000 coisas, assim, parece que você pediu um presente de Natal a vida toda, você ganhou e você fica assim, não, eu não ganhei. É meu, sabe? Eu não sei o que eu senti, não. Eu não sei expressar o que eu senti, não sei. Fiquei tão nervosa, confusa, alegre, com medo, eu sei lá com tudo que eu fiquei... Que aí eu peguei o teste, joguei na bolsa, eu disse, eu vou pro médico. Porque se for coisa da minha cabeça, porque já pensa logo, né? Vai que é uma gestação psicológica. Ai, será que... Eu fiquei, será que gestação psicológica faz o exame dar positivo? Mas minha boca, minha menstruação, que eu sentindo, né, essa agonia na boca, essa saliva sem fim, minha menstruação atrasada. E já tem, né, mais de 1 ano que eu mudei a medicação. No momento em que eu tô bem da minha perna... né, assim, minha perna, que eu caí no gelo, né, embora eu tivesse com uma dor na bunda aqui atrás. Aí eu falei, gente, será? Você fica assim, será? Eu não consegui celebrar, eu só fiquei assim, eu quero ter a certeza, eu não estou convicta que deu positivo. Eu fiquei assim, eu fiquei em choque, acho que é essa a palavra. Aí entrei no carro, o Egel foi pro trabalho, né, me deu uma carona, me deixou lá no nosso médico de família. E aí eu cheguei lá e falei pra ele, olha, eu vim aqui por causa de uma dor, eu tô sentindo uma dor aqui atrás, que até então eu não sabia onde era, mas depois ele falou pra mim que era no ciático, né. Eu tô sentindo uma dor aqui na minha bunda e vai descendo até atrás da minha coxa, até atrás da minha panturrilha, né. Minha panturrilha aqui e tudo, até o meu pé, tá doendo a perna toda e tal. Mas eu também acho que eu tô grávida. E aí o meu médico, assim, ele que me acompanha, né? A gente já tinha cogitado pesquisar e ir pra uma in vitro muito recente. Que se você quiser eu te conto essa história num outro vídeo. Aí ele olhou pra mim, aí ele, como é que você sabe? Sua menstruação tá atrasada e tal, as perguntas, né? Eu falei, não, porque eu fiz esse teste aqui. Eu mostrei o teste pra ele. Aí ele, parabéns, mamãe. Aí eu falei, não, mas... Mulher... Gente, olha o que eu falei. Eu falei, não me dá parabéns. Me dá um exame. Me dá a certeza que eu tô grávida. Eu não quero sair daqui frustrada. Ele disse, Will, que esse exame não erra. Você tá grávida. Eu disse, não, eu quero um exame. Vamos fazer um exame. Aí eu vou encaminhar só porque você tá desesperada aí. Só porque você tá pedindo. Mas que você tá grávida, você tá. Gente, eu ainda não tava acreditando. Aí ele me passou aquele beta-HCG, né, pra você fazer. E aí eu fui, fiquei esperando lá na salinha de espera.
Ele também fez um exame de sangue. E aí, enquanto o laboratório fazia, né, recolhia esse material e analisava, ele atendeu outro paciente e eu fiquei na salinha de espera. Meu Deus, foram os minutos mais longos da minha vida. Fiquei lá. E aí, quando ele liberou o outro paciente que me chamou, vem, Wilk, parabéns, mamãe, mais alto. Parabéns. Aí, quando ele disse assim, eu falei, não, agora não tem como ser da minha cabeça, não. Não tem como ser minha vontade só aqui do psicológico. Que eu já fiz o teste em casa agora, algumas horas atrás. Fiz o beta-HCG aqui, né, o de urina. E ele tá me dando parabéns. Gente, eu sentei assim, eu fiquei assim, ó. Eu não conseguia responder o parabéns dele, eu fiquei assim, hã? Eu fiquei em choque. Aí minha ficha caiu. Aí eu comecei a chorar. Falei pra ele, você sabe quantos anos eu tô aqui? Esse médico, ele é meu médico há 6 anos. Vai fazer 7 anos agora. Eu falei, você sabe, todos esses anos... Nossa, eu abracei ele, assim, a gente se abraçou e eu comecei a chorar mesmo no ombro dele aqui. Falei, você sabe o quanto eu venho esperando por isso? Eu não queria... vou chorar. Eu não queria sair daqui com a dúvida, com a incerteza, com a sensação de frustração. Eu queria ter a certeza total. E aí ele me falou assim umas coisas tão lindas. Eu sabia que isso ia acontecer. Quando vocês cogitaram a in vitro, eu sabia que isso ia acontecer, porque você tá bem. Seu organismo tá bem. Você tá pronta pra ser mãe. Ele me disse essa palavra. Você sempre esteve pronta pra ser mãe. Desculpa. Eu chorei muito, gente. Porque, assim, parecia que era assim mesmo. Eu não sei. Foi assim, é verdade. Não precisa você mais ficar com medo de não ser. Porque agora é verdade. E essa sensação do é verdade, sabe? Me quebrou ali, assim. Eu me vi abraçando um profissional da saúde, né, que não somos amigos, ele é o meu médico. E chorando mesmo, assim, no ombro dele, como se fosse, assim, no braço de um pai, sabe? Porque aquele homem ali, ele é um dos... Tirando o Hegel, é um dos que sabem de todo o meu sofrimento, sabe? De toda a dor que não ter um filho causa no coração de uma mulher que quer ter um filho. E que muitas vezes ele foi meu consolo, sabe? Não só com palavras, mas com provas mesmo de um profissional dizendo, fica tranquila, o teu corpo tá pronto, você vai conseguir, não tem nada que impeça isso. Se é uma medicação, a gente vai dar um jeito, se você quer isso, a gente vai te ajudar. E aconteceu. Esse vídeo enorme, você já deduziu isso há muito tempo, né? Que o Wilk Dias e Hegel vão ser papais. Eu tô grávida. Que eu nunca achei que eu fosse dizer essa palavra. Nunca achei que eu fosse dizer essa frase. Mas ao mesmo tempo eu sempre achei que eu fosse dizer, sabe? Mas é porque você bate tanto com a cara na parede que tem uma hora que você fica, cara, eu tô insistindo em algo que não é pra ser. Isso é a minha vontade, não é mais a vontade de Deus. Mas a minha irmã, ela sempre fala assim, um sonho não nasce no nosso coração sem antes não nascer no coração de Deus. Se isso tá no seu coração, ele já nasceu no coração de Deus antes, Wilk. Relaxa. As pessoas falavam isso pra mim, sabe? Relaxa, relaxa. E eu não conseguia relaxar. E no momento em que eu relaxei, gente, meu Deus, eu ri até aqui. Mas aqui pra frente eu não vou conseguir, não. No momento em que eu relaxei, eu realmente fiquei pronta pra que isso acontecesse, sabe? É essa sensação que eu tenho, assim, muitas mulheres falam, meu filho veio no momento em que eu menos esperava, né? Eu esperei, quando eu esqueci,
a criança veio. Comigo não foi diferente. Mas foi no momento em que eu me coloquei mesmo nas mãos de Deus. Eu não posso deixar de mencionar Deus. Eu sei que nem todo mundo aqui acredita no mesmo que eu acredito, e não precisa você acreditar no mesmo que eu acredito. A gente não precisa ter a mesma visão espiritual, mas eu não posso anular e deixar de colocar a minha aqui. No momento em que eu coloquei as minhas expectativas, os meus medos, as minhas frustrações na mão de Deus, eu falei, toma conta, eu não quero mais sentir nada. Eu não quero mais sentir expectativa, eu não quero mais sentir frustração, eu quero só ficar em paz com o que tu decidir pra mim, Senhor. Essa era a minha oração nos últimos anos. Me dê paz, põe paz no meu coração. E no momento em que eu me senti em paz, de forma natural, sem medicação, sem in vitro, sem tratamento, sem nada, porque assim, eu nunca fiz tratamento para engravidar. Eu fiz tratamento para o meu corpo conseguir lidar com uma gestação devido a uma doença que eu tenho. Então, no momento em que eu relaxei, descansei mesmo nas mãos de Deus, meu filho aconteceu. E hoje, depois de 11 anos de casada, alguns anos com uma doença que eu não esperava ter, eu posso abrir aqui esse vídeo e dividir essa notícia com vocês, que vou ser mamãe. Estou grávida. E não vou nem precisar dizer pra vocês o quanto eu tô feliz, né? Acho que já deu pra ver que esse choro aqui, ele é um choro de gratidão. Eu abro os meus olhos todos os dias e eu só consigo agradecer, Senhor. Obrigada, obrigada. Obrigada, Deus. Só isso, só consigo agradecer. E aí queria dividir essa notícia com vocês. Esses meses até aqui, eu não vou usar a palavra complicado, porque as palavras têm muito poder. Eu não quero que a minha gestação seja complicada, mas é uma gestação que requer muita atenção. Eu tenho tido essa atenção, requer muita oração. Então orem por nós, orem por mim, pelo meu bebê, pela minha família. E chegar até aqui foi um desafio. Mas de novo eu tenho colocado não só agora a minha vida, como a vida do meu neném nas mãos de Deus, acreditando que Deus não deixa nada, 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 nada que Ele começou sem terminar. Então se Ele me deu esse presente depois de 11 anos de espera, é porque eu vou chegar a receber aqui Ele nos meus braços e vou poder mostrar pra vocês e dividir aqui no canal, que agora, né, não é mais a Noruega e eu, é a Noruega e nós. Eu queria dividir isso com vocês hoje. Eu precisei esperar pra contar aqui no canal. Eu queria sair da fase de risco, né, eu queria me sentir bem emocionalmente. O começo, como eu falei, foi muito desafiador. E tem algumas coisas que eu preciso ter uma atenção assim redobrada, e eu estou tendo isso. E é por isso também que eu dei uma sumida aí das redes sociais, porque esse é o momento mais importante da minha vida. Esse é o momento mais importante de toda a minha existência. E a minha prioridade número 1 é essa gestação. Então eu esperei pra vir aqui, pra priorizar contar isso. Peço desculpas por ter sumido, por não ter contado logo pra vocês, mas eu não tava pronta, sabe? Hoje eu já saí dessa parte aí de riscos, né, de perder o neném, de aborto. Eu já passei por um e eu tinha pânico só de pensar nisso, então eu esperei. Eu sei que vocês me entendem e eu agradeço demais, 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 demais por todas as orações, todas as torcidas que vocês, toda a torcida que vocês sempre deixaram aqui para que Deus me desse esse presente. Eu agradeço pela tua oração. Eu peço que você continue colocando o nosso nome aí na tua torcida e na tua oração para que eu tenha uma gestação tranquila.
tá bom? É isso. Chorei, chorei. Mas consegui fazer o vídeo longo, longo. Se você vai chegar até o final, eu não sei. Mas se você chegou, muito obrigado. E deixa aqui um sinal que você chegou. Coloca aí, olá, nova mamãe. Eu tô aqui. E aí você deixa seu comentário, tá bom? Muito obrigada, gente, por tudo. Um grande beijo, fiquem com Deus e a gente se fala no próximo vídeo.